Oi, turminha, bom dia. Então, hoje nós vamos começar o livro 2, na unidade 7 de português. Então, peguem aí o livro, vamos acompanhar. Bom, o que nós vamos aprender nesta unidade? Nós vamos ver sobre texto de opinião, que é onde o autor ele vai escrever alguma coisa dando a sua opinião sobre o assunto. Ele vai expor a sua opinião. Então, quando a gente lê o texto, a gente sabe qual a opinião do autor sobre aquele assunto. Nós vamos aprender também, em gramática, verbos, tá? Conjugação, que é primeira, segunda e terceira, que são os verbos terminados em ar, er ou ir. E vamos ver os modos verbais: modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo, tá? E vamos também ver as diferenças das formas verbais dos verbos ter, né, tem e vem, no singular e no plural, tá? Que é onde a gente vai colocar o acento circunflexo, mas isso depois a gente vai ver direitinho. Então, vamos lá? Observando as imagens das páginas 6 e 7, nós temos lá, né? Hoje tem espetáculo? Tem? Sim, senhor. Aí lá, o que eu sei? O que você observa na imagem? O que você pode ver nessa imagem? Que está acontecendo o quê? Né? Um espetáculo? Onde você acha que as pessoas estão? Quando a gente assiste a um espetáculo, onde as pessoas ficam? Você gostaria de ver essa cena? Por quê? Essa cena despertou interesse em você? Se tivesse que escolher uma das personagens da cena, qual seria? Por quê? Então, observando aí todas as personagens, qual você seria? Vamos fazer a leitura juntos, tá bom? Vai lendo em voz alta, você não precisa nem ir acompanhando comigo. Pausa o vídeo, faça você a leitura, tá? Então, leitura inicial da página 8. Vamos lá, então. Espetáculos circenses. O que é circense? De circo, né? Com animais e o delito de maus tratos. Bruno Tits de Rezende. A grandeza de uma nação pode ser julgada pelo modo que seus animais são tratados. Mahatma Gandhi. Em pleno século XXI, o homem ainda utiliza animais para o seu entretenimento, em total descompasso com nossa legislação. A Declaração Universal dos Direitos dos Animais, proclamada pela Unesco em 27 de janeiro de 1978, da qual o Brasil é um dos países signatários, prescreve que nenhum animal deve ser usado para divertimento do homem. Nossa Constituição Federal de 88 estabelece que incumbe ao poder público proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. E a Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, criminaliza a prática de ato de abuso, maus tratos e as condutas de ferir ou mutilar os animais. Então, aqui está falando da Constituição Federal e da lei, né, que proíbem a utilização, maus tratos dos animais em qualquer ato de divertimento, né? Página 9 agora. No caso de espetáculos circenses, os animais são mantidos em jaulas diminutas ou acorrentados, submetidos a frequentes deslocamentos e forçados a atender aos caprichos do domador. Exemplo gratia: leões e tigres atravessam círculos de fogo e elefantes e ursos
são ensinados a dançar. Tudo isso com uma única finalidade: o divertimento do homem. É aceitável a manutenção de um tigre, leão ou urso em pequenas jaulas apenas para o entretenimento do homem? A resposta não pode ser afirmativa. Os animais selvagens devem ser mantidos em seus ambientes naturais e na impossibilidade em zoológicos nos quais sejam reproduzidas as condições de seus ambientes naturais. Inequívoco que o local adequado para os animais selvagens não é o circo. Nessa toada, a Declaração Universal dos Direitos dos Animais determina que cada animal que pertence a uma espécie selvagem tem o direito de viver livre no seu ambiente natural terrestre, aéreo ou aquático. Mas, além disso, o circo não tem condições de fornecer o necessário para que um animal selvagem viva com dignidade, a começar pelo indispensável espaço condizente com o tamanho de cada animal, o que ocasiona prejuízos à saúde e integridade física dos animais. Corroborando a tese de que circo não é lugar de animais, a análise da conduta de manter animais em pequenas jaulas e sujeitá-los à doma pode levar à adequação típica ao crime do artigo 32 da Lei 9.605/98, quer seja por resultar em mutilação ou ferimentos nos animais, quer seja pela configuração de ato de abuso, abusar, usar mal ou inconvenientemente, mal usar, prevalecer-se, aproveitar-se de, praticar excessos que causam ou podem causar dano, ou maus tratos. Entretanto, muitos sustentam que o circo faz parte da nossa cultura e, por isso, não seria recomendável a proibição da utilização de animais em suas apresentações. Não contestamos a importância do circo. Todavia, as práticas que implicam a subjugação de animais para o divertimento do homem não podem ser consideradas cultura e, ao contrário, demonstram um atraso social e a necessidade de uma maior difusão da educação ambiental em nosso país. Devendo ficar claro que a apresentação com animais é apenas uma fração da atividade circense, havendo ainda palhaços, mágicos, malabaristas, engolidores de fogo, trapezistas e outras performances sem a utilização de animais. Inclusive, inúmeros circos de sucesso já não mais utilizam animais em seus espetáculos. O Estado de São Paulo, através da Lei 11.977, de 25 de agosto de 2005, instituiu o Código de Proteção aos Animais, uma das mais avançadas legislações sobre o assunto. Essa norma proíbe a manutenção de animais em locais desprovidos de asseio ou que lhes impeçam a movimentação, o descanso ou os privem de ar e luminosidade. Também proíbe a apresentação ou utilização de animais em espetáculos circenses. Será um importante passo de nossa nação no sentido de demonstrar toda a sua grandeza no tratamento aos animais. Então, quem escreveu foi Bruno Tits de Rezende, Espetáculos Circenses com Animais e o Delito de Maus Tratos, em 2009. Aqui ao lado nós temos as palavras e o texto, né? Umas palavrinhas desconhecidas ou não. Elas estão em destaque. Delito significa crime. Signatário, aquele que assina um texto, um documento.
CF é a sigla, é a abreviatura, aliás, para a Constituição Federal de 1988, né? Esse 88 é 1988. É um conjunto de deveres e direitos da população brasileira, diminutas, de pequenas dimensões, né? Pequenos. Exemplo gratiae é a expressão em latim que significa por exemplo. E subjugação, dominação, submissão. Bom, após nós lermos o texto, eu quero que vocês respondam aí com vocês mesmos, né? Ou se vocês quiserem, podem fazer uma chamada de vídeo, como alguns têm feito, e eu estou adorando essa ideia, tá bom? Não é obrigatório, mas se vocês quiserem, tiverem a disponibilidade de conversar com um colega sobre esse texto, fica muito bom. Você já foi a um espetáculo circense? Como foi a sua experiência? Você já foi a um circo? Você gostou? Não gostou? Como foi? Havia animais que participavam do espetáculo que assistiu? Você acha que o circo atrai as pessoas? Por quê? Você gostaria de ter a vida de artista de circo? Por quais motivos? Lembrando que eles viajam, né, a todo momento, cada hora eles estão em uma cidade. O circo costuma fazer sucesso na região onde você vive? Em Ribeirão sempre tem, né? Como você chegou a essa conclusão? Como você imagina ser a vida de um animal que participa de espetáculos circenses? Será que o animal vive bem? Será que ele mora bem, come bem? Será que ele é maltratado? Você é contra ou a favor de animais participarem de espetáculos para entreter o público? Por quê? E aí, qual a sua opinião sobre isso? Bom, ainda na página 11, tem esse exercício 2, que vocês deverão fazer como tarefa, né? Volte ao texto e grife as palavras que desconhece. Anote-as em seu caderno e busque-as no dicionário, registrando seus significados. Então, além dessas que nós vimos, existem outras palavras que você desconhece? Você vai anotar lá no seu caderno de português, né? Primeiro grifa no texto, aí você vai anotar no seu caderno de português e vai procurar a resposta, o significado dessa palavra no dicionário e vai escrever lá no seu caderninho. Depois eu quero uma aula online, ao vivo, eu quero ouvir, tá? Vocês farão também como tarefa esse exercício 3. Localize no texto as informações a seguir. Qual o título do texto, quem é o autor e onde foi publicado, tá? E farão também como tarefa esse exercício 4. O texto que você lê é um artigo de opinião. A gente, ao ler o texto, né, é claro e evidente a opinião do autor sobre o uso de animais em espetáculos circenses. Qual é a opinião do autor do texto sobre a presença de animais no circo? O autor, ele é contra ou ele é a favor? Justifique sua resposta com trechos do texto. Bom, então você vai colocar lá, né? O autor é contra, o autor é a favor. E você vai justificar essa resposta com trechos do texto. No texto, em vários momentos, o autor deixa claro, né, em alguns trechos, sobre a sua resposta a essa pergunta, ou seja, se ele é a favor ou não. Então, você vai encontrar no texto um trecho que justifique se você colocou que ele é contra ou a favor, tá? Bom, então a nossa aula é essa. Nós lemos e entendemos o texto. Vimos que ele se trata de um artigo de opinião, pois o autor deixa claro a sua opinião sobre o uso de animais no circo. E a tarefinha de vocês, então, são os exercícios 2 e 3 da página 11 e o 4 da página 12 para amanhã, tá bom? Um grande beijo, tenham uma feliz terça-feira.